Olá amigos aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like nesse vídeo e também deixe um comentário para sabermos a sua opinião. Estamos aqui em mais um Guardei a Fé Responde e vamos responder a primeira pergunta: como se chegar a Deus da maneira certa? É pela oração ou através da Bíblia? Nós temos um vídeo aqui no canal e vamos deixar aqui esse vídeo. Talvez ele responda a sua pergunta. Deus é soberano e nos conhece muito bem e sabe tudo aquilo que precisamos. Ele mesmo disse isso. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículo 8. Muitas pessoas acham que pelo fato de Deus conhecer nossas necessidades, não precisamos pedir nada a Ele, mas não podemos nos dirigir a Deus apenas para pedir alguma coisa. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixou um exemplo ou um modelo de como devemos orar diante de Deus. Isso não significa que a oração do Pai Nosso seja uma fórmula mágica, mas como já foi dito, é um modelo de como devemos chegar diante de Deus. Afinal de contas, Deus não é uma pessoa qualquer ou um ser assustador. Ele é Pai e devemos respeitá-lo. O Pai Nosso em algumas igrejas evangélicas é usado como uma oração introdutória. Outro detalhe é que quando Jesus ensinou a oração, ele instituiu um modelo, um exemplo e não uma regra. No entanto, que no livro de Lucas, ela ocorre com outras palavras, porque Deus é Espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Por mais que o Pai Nosso seja um modelo de oração, nós precisamos entender que antes de Deus avaliar o que falamos, Ele vai observar se estamos sendo sinceros com Ele ou não. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra que Deus é o nosso Pai carinhoso, que quer nos abençoar porque nos ama, que Deus é santo e é importante reconhecer sua santidade, que Deus é a nossa grande esperança e que Jesus voltará e todo mal será destruído, que a vontade de Deus esteja sempre acima da nossa e que o nosso sustento e dependência esteja nele, que perdoar é muito importante, que todos nós somos tentados a pecar, mas Deus pode nos ajudar a resistir, que tudo pertence a Deus e podemos deixar tudo nas mãos dele, confiando que ele vai agir para o nosso bem e não precisamos ter medo nem ficar ansiosos. Para finalizar, a oração de Jesus mostra que orar é mais do que pedir algo, é estar em constante comunhão com Deus. A oração não faz Deus baixar até nós, mas nos leva até Ele. A segunda pergunta é necessário aceitar a Jesus em público na igreja, pois é a única maneira de aceitar Cristo como Salvador? Você pode aceitar Jesus onde você estiver e não necessariamente apenas na igreja. Tem pessoas que aceitam a Jesus em um leito de dor, em casa ou no hospital. Outros aceitam em presídios e etc. Mas o problema não é dizer que aceita a Jesus como Senhor e Salvador, pois muitos fazem isso, movidos por emoção através de uma música linda cantada em um culto. Outros fazem isso para mostrar para os outros ou agradar a terceiros. Enfim, muitos dizem que aceitam a Jesus, mas horas ou dias depois já estão fazendo o que é contra a vontade de Jesus, vivendo ainda na prática do pecado. Aceitar Jesus de boca, muitos aceitam, mas abrir mão do pecado ou daquilo que os influenciam a pecar, muitos não querem. Por isso, não importa quantas vezes o irmão ou a irmã vá na frente do altar da igreja dizer que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Isso por si só não o faz santo e nem lhe dá a salvação.
Vejamos este versículo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É com base nessa palavra que muitos confessam Cristo como Salvador e Senhor, achando que isso já lhe dá o direito de ser salvo. Se avaliarmos o que Jesus disse, não é tão simples assim. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo mostra que não é apenas aceitar, é preciso negar as suas vontades, que são contrárias às vontades de Deus. É preciso renunciar o pecado dia após dia e seguir a Cristo. Quando em Romanos diz que em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, nos leva a entender que, quando uma cozinheira diz que fez uma comida de todo o coração, ou quando uma pessoa faz um favor de todo o coração, é porque algo foi feito com carinho, prazer e amor. Crer com o coração não é crer por crer. Essa crença tem que ser seguida pelo prazer e amor em obedecer à palavra de Deus, e não para agradar terceiros ou por imposição. Pois quando aceitamos a Cristo, a vontade de Deus passa a ser prioridade em nossas vidas. E Jesus dá um exemplo disso. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A terceira pergunta é: uma pessoa que vive muito tempo longe de Deus tem o mesmo galardão que uma pessoa que vive a vida inteira nos caminhos do Senhor? A resposta é a seguinte: uma pessoa que vive muito tempo longe de Deus e não se volta para Ele, a única coisa que ela vai receber é a condenação eterna. Agora, se você diz que é uma pessoa que vive muito tempo longe de Deus, se arrepende dos pecados e passa a obedecer a Deus, aí sim entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá a cada um segundo as suas obras, e acredito que não dará mais a um e menos para outro. Dará na medida certa. Se Deus for dar o galardão pelo tempo que estamos com Ele, então o menor galardão será o do ladrão da cruz. Veja alguns versículos e entenda o pensamento de Deus. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus dará o galardão a cada um segundo o procedimento, e não é medido pelo tempo, pois tem muitos cristãos antigos na presença de Deus que fazem pouco para Ele, enquanto tem muitas pessoas que estão há menos tempo na presença de Deus e fazem mais. A diferença não é o tempo, mas a entrega e a obediência à palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Este aqui é mais um Guardei a Fé Responde. Deixe aí um comentário. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre os assuntos abordados nesse vídeo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E lembrando, se você tem dúvidas ou uma pergunta, envie para o e-mail que está na descrição desse vídeo. E aos domingos,
estaremos trazendo para você a sua resposta. Deus abençoe.